Senhoras e senhores, minhas queridas, meus prezados companheiros de jornada, o meu boa noite. Hoje eu gostaria que vocês anotassem daqueles fatos que se repetem muito espaçadamente na história da humanidade. Hoje é 13 de agosto, sexta-feira, de 2021. Coincidindo comigo, que eu sou o 13º de uma prole de 15 irmãos. Então é claro que esta data, um campo de guerra, para nós que somos considerados bruxos, místicos ou todos esses títulos que recebemos aqui por sermos estrangeiros, tem um significado especial. E é claro que então que eu, o número 13, na ordem de nascimentos da minha mãe, no dia 13, sexta-feira, dia da Pantera Negra, agosto, e vejam a lua no céu como está. Evidente que é uma data que liga a Terra ao céu. É uma data que funde a humanidade encarnada com a humanidade desencarnada. Vocês podem não acreditar nisso, podem achar que é bobagem. Não me atinge nada porque eu sou o vosso chefe. Eu sou o Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, chamado de doutor, porque numa série de áreas da vida eu sei mais do que muita gente. Não mais porque Deus tenha me dotado a minha árvore cromossomática de mais anotações genéticas, mas mais dentro do acervo de conhecimentos que a humanidade armazenou e que hoje transmite isso como currículos pedagógicos, cátedras, onde os terráqueos se formam doutores. E para ser bem doutor, eu não pedi, mas recebi da minha nação a honra de o título de imortal por 2 academias de letras, que isso também é raro no Brasil e no mundo. Além disso,
2 títulos de comendador também, e títulos e medalhas, várias. Sempre no mundo do desenvolvimento intelectual mais respeitável da humanidade, talvez ao nível das docências mais qualificadas. Eu nunca quis ser nada disso. Eu sempre quis era conhecer a problemática da vida humana, não para explorar o meu povo, mas para ser útil para eles nos emaranhados de vida que eles apresentam. Eu ter solução para aqueles que, quando têm dificuldades nos seus objetivos, nos seus ideais, me procuram. E eu poder ser útil a essas pessoas. Essa foi a vocação que me levou a ter também esses apelidos de doutor. E eu nunca quis ser, que nós na área de inteligência chamamos de doutor meio mastro, ou doutor meio pau, quando colocam a bandeira, quando tem um culto fúnebre para alguém muito importante, então a bandeira é hasteada meio pau. E aí então a gente chama isso no círculo fechado do serviço de inteligência que eu pertenço, então a gente chama de doutores meio pau. Quer dizer, estão fazendo um sinal fúnebre ao conhecimento que a humanidade armazenou, que eles não dominam, mas saíram com um título de quem consegue entendê-lo. E aí, o produto de cátedras, o produto da pedagogia que os forma, é esse mundo que está aí. Sem um sistema financeiro. Acabou. Cerrou o banditismo que operava com a picaretagem e a exploração da moeda sem lastro de emissão. Maior estelionato que a história da humanidade registra. É esse. Fez 572 milhões de mega ricos. Mega ricos porque superaram todos os valores em termos de riqueza. Só que é uma riqueza que também empobrece do dia para a noite. Isso nós temos frequentemente. Os mega bilionários que anoitecem mega bilionários e amanhecem pobres, sem nada. Temos aqui o caso do Eike Batista, era o 8º mais rico do mundo. Virou em nada, do dia para a noite. Ainda há poucos dias tivemos o caso da Amazon. Perdeu 14 bilhões numa jogada só na bolsa. Você perde porque a economia do mundo não tem lastro monetário, não tem lastro de dinheiro. É uma picaretagem de papel. Os economistas vagabundos, sem vergonhas, cafajestes, demônios, caídos das latrinas do inferno, porque homem que tem um mínimo de caráter e de consciência não faz uma coisa dessas. Inventaram isso. Fazer dinheiro através de invenções matemáticas.
inventaram os ativos líquidos como lastro de emissão. E o Brasil está nessa. Foi cachorro sem vergonha, vagabundo. Não sei como é que a Polícia Federal não botou na cadeia. Manteiga, junto com outro sem vergonha, que assumiu o Ministério do Planejamento, e outro do Banco Central, inventaram esse rolo aí. O rolo para manter a roubalheira do Lula. O Lula terminou isso na primeira reunião que ele teve com o ministério dele. Isso foi o Palocci que contou, que era o ministro da Economia. Palocci que contou que o Lula que obrigou eles a estabelecer uma economia sem inflação. Não queria saber de inflação no governo dele. Estabelecer uma economia sem inflação, então daí começava o roubo institucionalizado no governo. Que daí, para fazer uma economia sem inflação, eles tiveram de acabar com os índices que faziam os demonstrativos de inflação, de preços, enfim, apresentavam a dinâmica da economia de papel. Acabou com o sistema estatístico do país, que Delfim Neto tinha levado 17 anos para organizar. Eles acabaram com tudo. E aí, ninguém tinha mais condição de saber aonde estava investindo, para que estava investindo, o que ia acontecer dos investimentos dele. É claro que começaram a diminuir os aportes de capitais, tudo capital fictício, mas fazia a economia rolar. E os capitais foram se retirando do Brasil. E então o Manteiga criou o socialismo monetarista de Estado sem economia. Quer dizer, criou uma geração de emissões de dinheiro que precisava só do Estado, não dependia de economia. A economia então passou a ser apenas uma geradora de impostos para o Estado. E mais nada. O Estado fazia a economia produzir através de dinheiro que não existia. E aí esse dinheiro que não existia fazia moeda metálica nas contas correntes dos bancos. E os bancos então multiplicavam essa moeda metálica por 3 e criavam mais outra moeda em cima, a moeda escritural bancária. Também não existia em dinheiro, era tudo em números. Então você depositava R$100 numa conta corrente no banco, aí o banco emprestava 80, depois daqueles 80 que ele emprestava mais 60, depois daqueles 60 ele emprestava mais 40, depois daqueles 40 ele emprestava mais 20. Aí você imagina para onde foi os teus R$100. Então aí isso se chamava moeda escritural bancária, eles fazem isso até hoje. E aí com essa malandragem, eles criavam a capacidade de consumo fictício para a produção. Aí, na capacidade de consumo, eles alojavam o Estado, o empreguismo público, na capacidade de consumo feita desse jeito. E aí, sustentavam esse empreguismo com o dinheiro falso, o dinheiro frio, baseado em ativos líquidos, que gerava
a produção. E aí você resumia tudo, então, em nada. Não tem dinheiro. Um invencionista. Foi obra do Manteiga, do presidente do Banco Central e do Paulo Bernardo. Paulo Bernardo é tido nos meios de inteligência internacional como um gênio do mal em falcatruas contábeis, em golpes, sistema financeiro. Foi ele que acabou com o Banco do Estado do Paraná, acabou com vários bancos, deixou os correntistas mal, os governos estourados, mas os banqueiros saíram super ricos. E é claro, ele ficando sempre mais rico. E o povo, então, morrendo cada vez mais. E aí chegou o momento em que os 572 super ricos do mundo, 572 milhões de super ricos do mundo, viram que eles tinham chegado ao final da jornada de super ricos. O mundo tinha encerrado o sistema financeiro que os alojava com uma dívida externa global de 715 trilhões de dólares, onde os Estados Unidos têm uma cota de 22 trilhões. O Brasil, eles não têm mais estatísticas, não têm mais números para a gente levantar coisa, mas pela matemática das probabilidades, nós levantando a coisa desde que eles começaram em 1985 para cá, nós chegamos ao cálculo de que esse passivo do Brasil está entre 7 e 9 trilhões. Isso não chamamos de dívida, nós chamamos de passivo a descoberto. Passivo a descoberto é aquela dívida que supera o patrimônio do devedor. Então não adianta nem executar ele, porque vendendo tudo que ele tem, a dívida permanece. O que acontece com o Brasil? Até o momento em que eu, o velhinho aqui, que conheço o que estou fazendo, sou chefe de Estado porque tenho habilitação de cátedras para isso, tenho condição de chegar em qualquer universidade do mundo e pedir ao reitor que cátedra está precisando de docente, e eu assumi-la na hora e dali mesmo saí para dar as aulas, sem preocupação com o que os estudantes possam me perguntar na área de ciência ou de conhecimento. Por isso é que eu me identifico como um estrangeiro aqui. A minha mente abrange a humanidade inteira. O percurso da humanidade aqui, desde o Homo sapiens ao homem das cavernas, da pedra lascada, do gelo e por aí afora. Porque Deus assiste o homem pelo próprio homem. Deus não se materializa para ninguém. Como o absoluto pode se materializar em uma forma que o ser humano possa defini-lo, identificá-lo? Não tem como.
Por isso é que Jesus, o espírito mais, vamos dizer assim, mais entranhado no absoluto, que se materializou para a humanidade, disse que Deus, olhando para os seres humanos, lhes disse: sois deuses. Ele não quis dizer, e com isso, que ele nos gerou deuses, mas ele disse com isso que ele está em todos nós, na dose em que o respectivo espírito reencarnado traz do seu desenvolvimento evolutivo aqui, ou seja, da sua gestação espiritual nas encarnações pelas quais a espiritualidade passa. Então, na medida em que o espírito galga posição dentro do absoluto, o absoluto se impregna nele. E aí é que dá as diferenças de intelectualidades, as diferenças de racionalidade, de inteligência. Então isso mostra que Deus tem respeito inviolável pelo livre-arbítrio de cada pessoa. É o livre-arbítrio que identifica cada pessoa diante de Deus pela sua soberania de consciência. A soberania de consciência é o tanto que a pessoa consegue compreender do mundo que a insere. No tanto que ela compreende do mundo que a insere, ela constrói o seu próprio mundo dentro dela. E a soma dos mundos de cada um dá, então, a civilização que agrega uma nação inteira. E as nações agregadas formam a humanidade no grau de conhecimento que a espiritualidade dela galgou no seu desenvolvimento evolutivo em Deus. E aí, então, não há como surgir alguém que seja geneticamente desapegado de palcos, desapegado de plateias, desapegado de bens materiais, apenas apegado na missão que tem de cumprir no desenvolvimento da sua nação. Por isso é que vêm os alienígenas. São espíritos de dimensão superior, encarnando na procriação humana de dimensão inferior. Aqui na tridimensionalidade, espíritos da multidimensionalidade, que nós chamamos, nas escolas que tratam da espiritualidade humana, de falanges dos construtores dos mundos em Deus. É Deus que comanda esse processo. E aí vem estes esquisitos assim. Vocês não pensem que é uma situação
cheia de galardões para a gente, não é não. Nós aqui, por exemplo, estamos finalizando essa tarefa em 3 alienígenas. Estamos os 3 juntos agora aqui. E a gente então começa a conversar sobre a situação da gente. Quer dizer, as mesmas dificuldades. E as dificuldades é de a gente se fazer acreditar pelos terráqueos. Acreditar que a gente está aqui para ajudá-los. E se eles acreditarem na gente, eles saem mais depressa dos infernos em que estão. E na medida em que nós cumprir a nossa tarefa e apresentar uma humanidade liberta do inferno que eles criaram sobre si, temos o entendimento que então é uma tarefa cumprida no seio de Deus e Ele nos retorna ou às nossas origens ou para outra tarefa em algum outro planeta da mesma tridimensionalidade da Via Láctea, ou nos coloca em algum lugar que não sabemos, porque a espiritualidade é o próprio Deus em criação de si próprio. Então ele não para. E vocês podem achar absurdo, mas eu tenho certeza que Deus não começou ainda a criação do universo. Ele apenas amontou os materiais para construção e está organizando esses materiais. Se nós pudéssemos conceber Deus ao final de uma obra, nós daríamos limites para Deus. E aí nós não estaríamos nas crises que nós estamos, porque se nós podemos dar limite para Deus, nós não temos limites para nós mesmos. E todas as crises que nós temos de enfrentar são os nossos limites. Então, nós tendo limites sobre nós mesmos, como é que nós podemos dar limites para Deus? Não tem. E se Deus não tem limites, nós não podemos imaginar aqui a Terra um planeta que finaliza a obra de Deus. Não podemos imaginar a Via Láctea, bem, finalizou aí. O universo, não, Deus finalizou tudo com o universo, não. Nós ficamos mais bem intelectualizados se nós imaginarmos que somos os materiais que Deus está juntando para fazer uma obra que nós não podemos imaginar como será. Aí nós começamos a despertar em nós a racionalidade de luz. Começamos a sair das trevas. E na medida em que nós sairmos das trevas, tudo fica claro e nós não erramos mais os nossos caminhos. Tem um amigo nosso do mundo espiritual que de vez em quando ele diz: se você tiver a luz de um vagalume, você já não está nas trevas. E aí você já não erra o teu caminho. Jesus também ensinou sobre isso. Quando ele falava em fé, como sendo a luz que nós não entendemos. Apenas temos de ter a luz. Então, para ele se fazer entender, ele falava na fé: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês transferem para fora do vosso caminho de qualquer montanha.
qualquer tranqueira. Imagina. Aí vem dar o que o nosso amigo diz: se você tiver luz como um vagalume, você já não era o caminho. Agora imagina quando 7,9 bilhões de pessoas que compõem a massa terráquea deste planeta ficaram absolutamente iguais. Isto é, criaturas com biqueira de trapo no focinho, mostrando que não tem cérebro no crânio, nem naquele tantinho para fazer o sistema intrasensorial funcionar e fazer funcionar a hombridade, a honradez, e a pessoa dizer não. Deus disse que eu sou um Deus. Como agora bandidos pé de chinelos, analfabetos, mentirosos, vagabundos, cafajestes, superam toda a nomenclatura que a humanidade tem para classificar o seu estrume biológico, que cai das latrinas do inferno na procriação humana aqui. Foi Jesus que disse isso. Vem estabelecer uma pandemia por decretos de vagabundos. Quem é? Jair Messias Bolsonaro, para impor por decretos essa mentira sobre o povo brasileiro? E dos seus decretos, então, todos os governadores e prefeitos disseminaram isso e submeteram a nação inteira a essa mentira. E essa nação não ter nem os seus advogados para, de repente, gritarem: para lá. A competência para legislar sobre saúde pública é da União, não é dos estados e nem dos municípios. Agora, como esse vagabundo que está aí no comando dessa bandidagem toda vem dizer que é o Supremo Tribunal Federal o culpado disso, que declarou os decretos dos governadores válidos. Claro, é como um ministro do Supremo Tribunal Federal chegou a dizer: o juiz é equipado do Estado e nós não temos mais estados. Por quê? Tem um Estado paralelo, terrorista, de bandidos, mentirosos. E tem outro Estado, democrático de direito, que foi instituído pela Constituição. Mas esse instituído pela Constituição está submetido pelo Estado paralelo de bandidos. Então, é uma organização gangsteristas. É gangues que começam em trânsito inicial, em trânsito intermediário e vem vindo, e acaba na instância máxima, Supremo Tribunal Federal. Então, o juiz lá, inferior a mim, condena a pessoa.
Vem o recurso para o Supremo. Cai na minha mão. Eu olho. O condenado é meu amigo, é meu conhecido, é pessoa que me interessa, eu mando soltar. E o juiz da gangue inferior tenta soltar, porque eu sou da gangue máxima. E é assim que funciona. Um grande magistrado teve a coragem de assim estrebuchar o poder judiciário, que não existe mais. Claro, não existindo Estado, não existe poder judiciário, não existe poder nenhum. Existem antros de malandros, de bandidos. É o que nós estamos vivendo neste momento. Engraçado, pode pegar a história do Brasil aí para ver. Encontre um outro dia, 13 de agosto, sexta-feira. Tem outros aí. Era chamado o Dia das Bruxas, o dia em que todos os feiticeiros entram em ação. Então é claro que nós que estamos aqui estrangeiros, estamos equipados contra toda essa espiritualidade terráquea. Porque no fritar dos ovos, nós também somos magos, feiticeiros. Por exemplo, eu estava sustentando a intervenção do povo brasileiro no poder, fundado no corpo de delito do Brasil, que apresentava o roubo do país, o massacre da nação e a destruição da pátria. Mas, de repente, os magistrados internacionais, onde isso está instaurado, pediram a prova material, porque eles não tinham obrigação de virem para o Brasil, fazer uma vistoria, sair por aí pela nação, conversando com o povo, vendo os hospitais, vendo os corredores de extermínio do SUS, vendo o arraial de extermínio da bandidagem de campo. Não tem obrigação para isso. Então eu tinha de apresentar a prova material, porque a minha sustentação estava alicerçada sobre a prova circunstancial. A prova circunstancial é aquilo que o juiz sabe que existe, está evidente, mas não está no processo para as partes pegarem. E aí, é claro, eu como advogado, com 60 anos de foro no ombro, eu sabia que os magistrados não tinham toda a razão. E aí, como é que eu ia apresentar a prova material? Aí é que vem, então, os momentos do profissional de inteligência para o qual o laboratório que nos produziu nos preparou dizendo: quando vocês estiverem no inferno, não praguejem, não fiquem batendo nas paredes, não fiquem dando coice no espaço, não se alterem. Transformem os vossos infernos em paraísos, porque é o jeito que vocês têm, o único, aliás, pelo qual vocês podem dissolver as portas deles e se verem de volta à vossa liberdade. Eu tinha aprendido isso
E durante o tempo em que nós destruímos a União Soviética, acabamos com as ditaduras, os regimes totalitários do mundo, eu já tinha passado por essas situações. E aí não tinha outra saída. Eu tive então de provocar o inimigo até que ele perdesse a paciência. E aí, então, aconteceu o arrombamento do meu domicílio, eu como presidente constituinte do país. Então aí eu já começava a mostrar para o mundo o grau de analfabetismo no qual eu assentava a acusação dizendo que a pobreza extrema do Brasil, que responsabilizavam a corrupção por ela, a responsabilização estava errada. Porque a tragédia de civilização do Brasil não era a corrupção, e sim o analfabetismo do poder. E para ficar bem claro, eu dizia, os poderes públicos no Brasil raciocinam pelo ânus e defecam pelo cérebro, pelo fato de que nenhum doutor quer voltar a ser apenas uma pessoa inteligente, dotada de um cérebro para pensar. Ele entende que ser doutor é não ter o cérebro que todas as pessoas têm, ele ter um cérebro diferente. E um cérebro diferente é estar submetido a doutrinas, a jurisprudência, a dogmas. É o que o pastor, o padre, o papa estabelecem como limite final da capacidade humana dos indivíduos serem gentes qualificadas por um cérebro, não por convenções de uma sociedade que na realidade não existe. Existem grupos de pessoas dissociadas entre si numa guerra surda de competição e concorrência, onde para cada alvo de cada pessoa ela tem no mínimo 1 milhão de outras pessoas querendo chegar primeiro a ele. Essa é a sociedade humana destes dias no mundo inteiro. E aí então, no dia 21 de maio de 2020, o domicílio do presidente constituinte do Brasil. Tinha mais um agravante aí. Eu não sou representante do povo, eu sou o próprio povo no poder. E aí só com isso então eu já provava tudo. O arrombamento. E quem era a quadrilha que praticou esse arrombamento? Os chefes. Jair Messias Bolsonaro e Ibanez Rocha. E quem era a milícia que eles formaram para fazer o assalto? Juízes de direito comum e federal, desembargador federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, 5.
procuradores da República, Polícia Civil e Polícia Federal. Aliás, policiais federais. Não se confundam policiais federais com a Polícia Federal. Tem policiais federais aí compondo nessa quadrilha de bandidos com Jair Messias Bolsonaro. Mas não é a Polícia Federal, são policiais federais. Como tem generais compondo nessa quadrilha. Como tem coronéis da Polícia Militar compondo nessa quadrilha. Mas não é a Polícia Federal, são coronéis. Não são as Forças Armadas, são generais e outros das cúpulas militares, formando 6.174 elementos. Mas não são as Forças Armadas. As Forças Armadas são compostas de 372 mil soldados. Generais muito dignos. Generais que realmente respondem à identificação que Deus lhes dá de ministros de Deus, portadores da espada, em benefício dos bons contra os maus. São essas Forças Armadas das quais eu sou comandante supremo e autoridade suprema. No artigo 1º, incisos 1º e 2º, parágrafo único, com o artigo 3º, incisos 1º e 4º, o artigo 184, inciso 13º, com o artigo 142 da Constituição da República, que por sinal eu ajudei a escrever. E me sinto muito orgulhoso e muito grato a Deus por Ele ter me convocado a este desempenho em que eu acabei sendo comandante supremo e autoridade suprema dos seus ministros. As Forças Armadas brasileiras, que nunca se confundiram com banditismo, que nunca se confundiram com despatriotismo. Mas, infelizmente, como todas as instituições humanas, tem os infiltrados, ou seja, os demônios que despencam das latrinas do inferno e encarnam na procriação humana. E como demônio é originariamente mau e não tem capacidade de entender o bem, eles se agregam para o mal. É o que acontece hoje nas milícias bolsonarianas, que não são piores do que as quadrilhas de Michel Temer, as gangues e corporações de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff. É a mesma turma de demônios encarnados, distribuídos entre si de forma a que mais avidamente enganem a nação e levem a nação ao abismo que levaram agora, de igualarem ela pelo comunismo maoísta chinês a toda a humanidade que está aí, mostrando no que os
572 milhões de de mega ricos, junto com o ideologismo comunista, fizeram da humanidade inteira uma pasta biológica, ou sei lá o que, distribuídos em invólucros físicos que se movimentam, se comunicam, riem, produzem lixo e se matam, sem nem todos serem canibais. Pelo que nos consta já de bastante tempo, são só os chineses que comem uns aos outros. Então, é compreensível a mortandade que ocorre na civilização chinesa. Ou seja, no jeito dos chineses viver, porque eles não têm civilização nenhuma. Aí se matam, porque aliás, a própria espécie é a alimentação dela. E por isso eles procriam pior do que ratos. É para uns comerem os outros, para nunca faltar alimento. Mas fora disso, que é 1.390 bilhões de chineses, o restante da humanidade não são canibais. Mas tudo que a humanidade faz é para uns matarem os outros. Nada em benefício da vida, é tudo para a morte. E por isso não tem saúde, não tem sequer alegria de viver. Eu observo isso, porque nós alienígenas temos capacidade de deixar o corpo aí e sair o espírito. E o espírito se locomove à velocidade do pensamento. Então nós estamos no mesmo instante em vários locais onde nós queremos estar. E aí é fácil da gente perceber a conduta dos terráqueos em todos os cantos da Terra. Os ajuntamentos que eles dizem festa, não tem festa nenhuma. Vão lá na igreja, uma mulher está olhando para o calçado, o vestido e a maquiagem da outra. O homem observando de que jeito que o outro chegou lá na igreja, se a pé ou de carro, que carro era. E daí para fora tudo desse jeito. Não existe uma existência real. É isso aí, imaginação. E daí em cima dessa imaginação, então, eles têm as convenções. Os dogmas, essas convenções é que eles chamam de instituições. E aí eles dizem, as instituições estão funcionando, por conseguinte, tudo está bem. Eles não sabem nem o que é instituição. Então, para eles, a instituição é aquela coisa que eles inventaram lá, que agrega a bandidagem toda que chegou aos cargos ali. E aí, os bandidos que vão chegando aos cargos vão abrindo espaço para os outros. E aí vira essa bandidagem que está aí. Da presidência da República aos prefeitos municipais, é uma imundície só. De senadores a vereadores, é um podridão único. O advogado-geral da União, ontem, compareceu ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados para protocolizar
a notificação para eles desocuparem aqueles imóveis da União, como está no artigo 131 da Constituição. É o advogado-geral da União o responsável pelo patrimônio da União. Então, o patrimônio da União invadido por bandidos, cabia ao advogado-geral da União, dentro das diretrizes que o povo estabeleceu para a gente executar, de tolerância e de cultivo da unidade da nação, nós esgotarmos todo o bom senso que a conduta suasória impõe. Então ele foi notificar. Depois que ele notificou o advogado-geral da União, que não é advogado-geral da União, coisa nenhuma, o bandido que estava lá, usurpando o posto, e lá ele foi recebido. Afinal de contas, o bandido também é um advogado. Mas no Senado Federal não foi recebido porque não conseguiu entrar. Tinha uma fila quilométrica lá de gente saindo da portaria. Por quê? Não tem mais ninguém dentro do Senado Federal. Aí foi informado de que o pessoal que poderia ser assistência técnica do Senado, ou seja, os serviços permanentes do Senado, não funcionavam mais lá, funcionavam em casa. Agora imagina o cidadão andar atrás de onde o empregado dele, porque o funcionalismo do Senado Federal é empregado do povo, recebe o salário do povo e rouba o povo, até matar o povo de miséria. Essa informação foi de que eles estavam em casa. Na Câmara dos Deputados foi a mesma coisa. Então daí o que o advogado-geral da União fez, um jovem também, já beirando os seus 80 anos, calejado de fórum, e não é doutor meio pau. Então hoje protocolizou pela via administrativa do Supremo Tribunal Federal, em sua competência precípua de guardador da Constituição, que estabelece o procedimento do processo histórico em foro de soberania. Então, o advogado-geral da União hoje, com a documentação conseguida ontem na Câmara e no Senado, de que estava fechado, ele protocolizou não um procedimento judiciário, porque na esfera do processo histórico não existe judicialismo. Existe o relacionamento institucional interpoderes. E aí então ele protocolizou esse documento, denunciando, é claro, a situação do Senado e da Câmara e dizendo ao Supremo Tribunal Federal da conveniência dele em 72 horas notificar o chefe dos bandidos do Senado e o chefe dos bandidos da Câmara a comparecerem ao Senado e ao Supremo Tribunal Federal
para tomarem ciência da notificação que o presidente constituinte do Brasil está sustentando a competência de ação é da Advocacia Geral da União, mas a responsabilidade por esse programa de construção de uma civilização nova é do povo no seu presidente constituinte. Formalizou então o procedimento em sede de processo histórico no Foro de Soberania para segunda-feira eu, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, que já requisitei aquartelamento. Todas as Forças Armadas, como vocês viram aí na televisão, até um grupamento dela passou em frente ao Palácio do Planalto. Não tinha outra rua para eles chegarem ao destino, a não ser por ali. E nesse momento, então, Jair Messias Bolsonaro saiu lá fora para ver. Eu nunca tinha visto uma quantia de tanques que estavam passando junto ali. Então foi ver. Não tinha nenhum comandante ao lado dele, porque não poderia existir nesse momento. Isso ficou claro, então, que militares que estão com Jair Messias Bolsonaro serão presos com ele, porque deixaram de ser militar no momento em que negaram a vocação de servidores da pátria. Então, agora, consolidado o procedimento burocrático de um Estado democrático de direito, eu, então, como chefe de Estado e magistrado supremo da nação nesse Estado, eu tenho agora de expor uma espécie assim como o delegado de polícia, quando encerra um inquérito policial, ele faz um relatório e dá entrega para o promotor de justiça apresentar a denúncia. E é o que eu vou fazer então agora, é o ato final, encerrando toda essa celeuma. Ao grau hierárquico competente das Forças Armadas para apreciar o relatório e atender o pedido que é de fazer a reintegração da União nos seus imóveis manu militari. Isto quer dizer, pelas Forças Armadas. Por isso elas estão aquarteladas. É claro que não vai ser feito com estardalhaços, com nada, porque Força Armada não é tanque, não é canhão, não é essa coiseira toda. As Forças Armadas são os soldados. Soldados muito íntegros pela pátria e pela sua nação. Estarão em ação pela pátria, pela nação, dentro de um procedimento absolutamente constitucional, democrático, absolutamente necessário, racional, de muito bom senso, encerrando com todas as manifestações de bom senso oferecidas pelo povo
aos bandidos que massacram a nação. Isso já provado no procedimento que corre nos foros internacionais, onde a prova material foi o assalto que eu sofri com todas as quadrilhas, corporações, gangues e vagabundos de toda a espécie que compõem a tirania totalitária, oligárquica, comunista, terrorista de bandidos no projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pelo roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria. Tudo muito bem provado, muito bem exposto ao mundo inteiro. E por isso o Brasil hoje com o apoio total da humanidade. Só sobrando aí a China, que nas mensagens que nós capturamos delas, ela se referia desde a pátria grande que Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro fizeram com o Brasil e China. Os chineses se referiam na sua área de comunicação de inteligência ao Brasil como nossa primeira província extramurária. E a presença ostentativa dos chineses aí comprova isso. Então, esta prosa para prevenir a nação. Nós agora estamos sob a areia movediça. Areia movediça quer dizer que os meus homens em campo, eles não resvalam a não ser para derrubar e para que não se levante mais o adversário ou o inimigo que ele queira resistir. Então por isso se chama areia movediça. Os meus homens não se equilibram sobre a areia movediça e em cada inimigo que eles esvarrarem é um que deita para não se levantar. Que Deus nos abençoe e nos guarde, porque o empreendimento é dele. Nós somos apenas os seus trabalhadores. Nós, o povo brasileiro, que ouviu o seu chamado e está ao seu serviço no reino dele, que Jesus disse que voltaria para instalar na terra. E voltou e convocou o povo brasileiro para a tarefa. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa deferência a nós no meio de toda a humanidade. Minha gratidão a todos os brasileiros e brasileiras que se conjugam comigo nessa tarefa. Deus nos guarde e nos abençoe.